Bom dia, pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Dá um like, dá um joinha, compartilha, @JoãoCelestino3074, tá bom? Para mais um estudo da palavra do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos deu. Querido Senhor, muito obrigado por mais esse dia, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, a mim e meus irmãos, aonde estiver. Obrigado, Senhor, por deixar o Espírito Santo nos guiando toda a verdade, que é o vosso Filho. Obrigado, Jesus, nosso Deus, pela tua misericórdia e bondade que o Senhor tem para conosco. Nós te agradecemos, estamos ansiosos pela tua volta, Senhor. Nós te agradecemos não só pelo pão de cada dia, não só pelo dia que o Senhor nos deu, mas sim, Senhor, pelas tuas promessas da tua volta. Em nome de Jesus, te agradecemos por esse estudo. Amém. Queridos, estudo de hoje, Pai Celestial, o Pai Celestial, tá? Fizemos aqui a introdução aqui da lição, Pai, Filho e Espírito Santo, e agora o Pai Celestial, vamos entender isso na Bíblia, tá bom? Então vamos lá. O Evangelho de João é descrito, no nosso ponto de vista, de toda a narrativa bíblica, que começa com nossas origens também. Tá? Diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra usada para Deus aqui, no hebraico, é Elohim. Tá? Que já está no plural. Elohim já está no plural, tá? Então existe, né, para nós tem existência, né, de pelo menos 3 seres, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Ou seja, eles criaram os céus e a terra. Sendo que o Filho, que é o Verbo, é aquele que executou todos os planos. Quem executou foi Jesus, né? As ações da divindade, foi ele que executou. Por isso que a Bíblia diz que foi ele quem criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez, como está escrito na Bíblia. Mas Gênesis 1, capítulo 1, fala que o Pai e o Espírito Santo estavam ali também presentes na criação. Deus é a fonte de tudo, meu irmão, que existe. Eles criaram o universo e todos os seres humanos, e o que neles habita também aqui na Terra. Todos que habitam aqui na Terra. Em nosso planeta, houve uma criação especial da vida. E é a mais especial dessa criação. Existe uma criação especial da vida. E a mais especial dessa criação foi a humanidade, foi o ser humano. O propósito de Deus ao criar a humanidade era que nós vivesse aqui, né? Vivêssemos eternamente em harmonia uns com os outros. Foi assim que Deus fez o planeta Terra e os seres humanos. Mas o pecado, querido, quebrou toda essa barreira. Criou uma barreira. A desobediência do homem para com Deus, entrando no pecado, criou uma barreira, mas Deus prometeu voltar tudo que era antes. Por isso que tem a segunda vinda de Jesus. Tá? Mas infelizmente Lúcifer, né? Lucifer trouxe o pecado a este mundo, o que em outras coisas, né, é uma ruptura, vamos dizer assim, do nosso relacionamento com Deus. Houve uma ruptura do relacionamento do povo de Deus com Deus. Houve uma época que Deus falava com as pessoas. O pecado cresceu tanto na face da terra, queridos, que nem a voz de Deus a gente não escuta mais, e só tem uma maneira de nós escutar ele,
e Ele nos escutar. É abrindo a Bíblia e falando diretamente com Ele em oração, em jejum e estudando a palavra de Deus. Jesus veio fazer esse elo aqui conosco, dessa separação que foi grande. E ainda deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Queridos irmãos, Satanás, distorce a imagem e o caráter de Deus. Foi isso que o pecado fez. Tá? Assim Jesus assumiu a natureza humana para restaurar o conhecimento de Deus e trazer a salvação a você e a mim. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus submeteu a vida ao Pai, vivendo de acordo com a sua orientação. Assim Jesus disse, eu, e o Pai somos um. Por isso que Jesus falou isso. Jesus vivia na dependência do Pai, ele veio mostrar o rosto do Pai, o caráter do Pai. João, por isso que ele fala isso. Eu e o Pai somos um. João 10:30. O Pai está em mim, ele diz, Jesus, e eu no Pai. João 10:38. Também disse Jesus, se não faço as obras do meu Pai, não acredite em mim. João 10:37. Jesus disse, se eu não faço as obras do meu Pai, então também não acredite em mim. João 10:37. Quais são algumas obras e função do Pai? Quais? Quais foram? Como está escrito em João 3,16. Quando você vai em João 3,16, você vê aqui uma obra do Pai. Quais são? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está aí a obra do Pai. Deu o próprio Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Pai quer todos nós do lado dele. Veja aqui que o Pai fez a sua parte, em dar o Filho. E o Filho executou a nossa salvação, morrendo por nós. Morrendo por você e por mim. Mas não é isso só suficiente, sabia? Porque o verso 16 fala assim, o verso 16 de João 3, o verso 16 fala assim, 16. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho. Então, por quê? O verso 16 diz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então também a nossa parte, a sua parte e a minha, nós temos que fazer, meu irmão. E o que é? É crer. Crer antes de ver. Não ser um Tomé da vida. Tá entendendo? Ou seja, temos que aceitar Jesus como nosso Salvador e Cordeiro de Deus na nossa vida. Tá? O verso 17 fala assim, de João 3. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo por ele. Tá vendo? Deus fez a sua parte. Você tem que fazer a sua. Veja que o Pai, se revela como aquele que deu e proveu a nossa salvação, dando o Filho para morrer por nós. E o Filho se revela como aquele que executou a nossa salvação, morrendo por nós. Já o Espírito Santo se revela como aquele que distribui a graça e as bênçãos que vêm do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Esse é o trabalho do Espírito Santo. João 6:57, já estamos aqui mesmo? Vamos lá no João 6:57, está escrito assim, capítulo de João 6:57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia! Bendito seja a promessa do Pai, Filho e Espírito Santo na nossa vida. Aqui está o Pai dando autoridade para exercer o juízo celestial, também em João 5:22.
Quando você vê aqui João 5:22, está escrito assim, ó, João 5:22, eu, o Pai, a ninguém julgo, mas o Filho confiou todo o julgamento. Jesus, né, é o que faz o julgamento. Deus deu todo o poder para ele para fazer isso, o Deus Pai. Você entende? Aqui está o Pai dando autoridade para exercer o juízo celestial. E esse juízo celestial, na cronologia bíblica, começou no ano 1844, quando Jesus sai do lugar santo e passa para o Santíssimo, quando começa o julgamento dos mortos, né? No final dos 2.300 anos do livro de Daniel, né? As 300 tardes de manhã, ali de Daniel 8:14, as profecias bíblicas, que começou ali no ano 457 a.C. e terminou no ano 1844, tá? Depois de Cristo. Ali começou o juízo celestial sendo processado pelo Filho, Jesus Cristo, onde ele pega o livro selado, né, da mão do Pai, né, e quebra os selos. E o Filho defende o Pai ali. O Filho veio para defender o Pai. O Pai não tinha autoridade para abrir, quebrar os selos. O Filho foi lá e pegou e quebrou os selos. João 5:30. João 5:30. Fala assim para nós, João 5:30. Né? João 5:30, vamos ver aqui. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Viu? Jesus vivia na dependência do Pai e fazia tudo que o Pai mandava. Jesus Cristo não só veio para ser um Deus na terra, meu irmão. Não. Jesus não veio, a verdade é essa. Jesus não veio aqui, viu? Veja aí João 5:30, Jesus não veio aqui, que nós lemos, para ser um Deus na terra. Não foi isso que ele veio fazer. E sim, para viver como um homem, tá? Mas na dependência de Deus, para ser um exemplo seu e meu. Foi isso que Jesus veio fazer. Nós não podemos viver independente de Deus, meu. Por quê? Porque não somos deuses. Tá? Somos seres humanos, da família humana. Mas Deus nos convida para participar da família divina. Aleluia. Tá? Jesus Cristo poderia viver independente de Deus, porque Ele é Deus. Mas Jesus veio a nos ensinar como podemos viver na dependência do Pai Celestial. Por isso Jesus diz em João 5:30. Veja que aqui que o foco da vida de Jesus era fazer o que? Era a vontade do Pai. Por isso que ele falou ali em João 5:30, eu faço tudo do jeito que o Pai manda. Né? Queridos, Deus criou a família humana para ser um lar para Jesus, né? Que nasceria nesse mundo, tá? Deus criou a família humana, né? Para ser um lar para Jesus, que nasceu nesse mundo de pecado, para revelar o caráter e o amor do Pai. Por isso ele nos fez, né, a imagem e semelhança dele. Por isso que Deus fala que fez a imagem, que nós somos a imagem e a semelhança dele. Porque ele tornaria, né, ele tomaria, né, a imagem e a semelhança nossa. Jesus tomaria a nossa imagem e semelhança também. Ele se tornaria um de nós. E foi isso que ele fez. O plano já estava feito da fundação desse mundo, queridos. O plano já estava feito, tá? Também da encarnação desse mundo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Adão e Eva serem criados, já estava tudo feito. Já estava tudo planejado. Tá? Jesus é a revelação do amor do Pai. Amém. Aleluia. E ponto final.
Por isso, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Porque ele tornaria, né? Ele tomaria a imagem e semelhança nossa. Ele se tornaria um de nós, Jesus. O plano já estava feito da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, antes de Adão e Eva serem criados. Jesus é a revelação do amor do Pai. Entendeu? Que bênção, né? O Pai Celestial. Tem muita coisa para falar do Pai Celestial. Mas nós vamos devagarzinho, tá bom? Fica com Deus, que a graça do Senhor e o amor de Jesus Cristo esteja sobre você. Tá bom? Tchau, pessoal. Deus tome conta de vocês, onde você estiver. E amanhã nós temos novos estudos. Hoje foi o Pai Celestial. Jesus Cristo é a revelação do Pai. É assim que nós devemos ser, uns para com os outros. Revelar o amor de Deus. Revelar o amor do Filho e do Espírito Santo, que tem um plano de salvação para nós. Tá bom? Tchau, pessoal. Fica com Deus. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Tchau.